Meu nome é Janilson. Hoje eu vou falar sobre a sua inteligência, ou seja, a nossa inteligência, né? O que é inteligência para o senso comum? Gente, você que é novo no canal, por favor, se inscreva, deixe seu like e compartilhe esse canal, esse vídeo, para um número máximo de pessoas, para que possa alcançar, quem sabe, multidões de pessoas, né? Então vamos lá. Para o senso comum, assim, usando o senso comum, o que é inteligência? A inteligência, ela é, na verdade, a qualidade que as pessoas possuem para resolver corretamente um problema, né? Então, toda vez que tomamos atitudes aceitas pela sociedade, falamos de modo decisão inteligente, né? Então, usando esse outro lado, vamos entender o que é a inteligência na perspectiva científica. Então, partindo desse conceito, então a inteligência ela é um aspecto do pensamento, tá? Então, o Piaget diz o seguinte, que a inteligência é a solução de um problema novo para o indivíduo. É uma coordenação dos meios para atingir um certo fim, que não é acessível de maneira imediata, né? Então, esse conceito de Piaget pode ser aplicado quando nos reportamos para a história humana. A evolução transformou os ancestrais humanos, predominantemente vegetarianos, em um primata singularmente mortal. Isso deveu-se ao desenvolvimento da nossa massa craniana, né? Então, o uso da inteligência foi, portanto, o fator que nos tornou o mais bem-sucedido predador que o mundo já conheceu, né? Então, se você for pesquisar, nós temos aqui o desenvolvimento da massa craniana, né? Que a teoria de Darwin, que fala a respeito do que o homem veio do macaco e foi transformando e por aí vai, né? Foi se desenvolvendo aos poucos. Então, quando essa massa craniana se desenvolveu, a nossa massa, como nós temos hoje aqui, é que nós temos a inteligência diferente, uma diferença diferente, aliás, a inteligência diferente da inteligência do macaco, né? Que logo adiante eu vou falar sobre isso, tá bom? Então, no grosso modo, podemos dizer que os psicólogos dividiram em dois grandes blocos quanto à compreensão desse aspecto do pensamento, no caso, a cognição humana, né? Então, a abordagem da psicologia diferencial diz o seguinte, então, dentro dessa abordagem dinâmica, nós entendemos que a psicologia diferencial é um campo da psicologia que estuda as diferenças individuais dos sujeitos, né? Então, a inteligência, sendo uma desses diferentes, pode ser estudada, deve se tornar observável. Nós não observamos diretamente a inteligência, mas podemos medi-las através dos comportamentos humanos, né? E essa capacidade humana foi então decomposta em inúmeros aspectos e manifestações. Então, assim vemos e medimos a inteligência das pessoas através de sua capacidade de, por exemplo, verbalizar ideias, resolver problemas, adaptar-se a situações novas, comportar-se de maneira criativa, né? Frente a uma determinada situação. Então, a inteligência nessa abordagem seria composta de habilidades e poderia ser medida por meio de conhecimento, testes psicológicos de inteligência, né? Então, tem um pesquisador francês, o nome dele é Alfred, né? Ele viveu por volta do ano 1857 a 1911, né? Ele criou os primeiros testes de inteligência que tinham como objetivo verificar os processos de crianças deficientes do ponto de vista intelectual, né? Então, programas especiais eram realizados para o progresso dessas crianças. Então, os testes tornaram-se necessários para que pudesse avaliar a eficiência desse programa, isto é, progresso obtido. Então, Binet, né? Binet, não sei qual é a pronúncia correta de falar, ele partiu daquilo que as crianças poderiam realizar em cada idade, né? Então, ou seja, em cada faixa etária.
Então, vários itens ou problemas eram colocados para as crianças. E se a maioria delas, numa certa idade, conseguisse realizá-los, estaria caracterizada a realização normal das crianças daquela idade, entende? Então, ao se examinar uma criança, tornava-se possível avaliar se seu desenvolvimento intelectual acompanhava ou não o das crianças de sua idade, né? Então, os resultados de quase todos os testes de inteligência são apresentados pelo que denominou quociente de inteligência, o chamado de QI, né? Então, esse quociente é obtido relacionando a idade da criança com o seu desempenho de testes, né? Então, verifica se ela está no nível de desenvolvimento intelectual considerado normal para a sua idade. E com a utilização dos testes de inteligência, alguns questionamentos foram surgindo, né? O termo inteligência era compreendido de diferentes maneiras pelos psicólogos construtores dos testes e os testes refletiam essas diferenças. E alguns testes avaliavam fundamentalmente o aspecto ou fator verbal, enquanto outros o fator o fator percepção espacial. Então, assim, um mesmo indivíduo poderia ter um autoconsciente intelectual aqui e um baixo ali, né? Então, a utilização frequente dos testes levantou um outro questionamento, a rotulação ou classificação das crianças. Então, avaliadas esses testes de inteligência e classificadas como deficientes, normais ou superdotadas, as crianças eram fechadas dentro dessas classificações, né? Então, os pais e professores passaram a agir em função das expectativas que as classificações geravam. Então, as crianças eram induzidas a responder às expectativas. Então, os testes sofreram também sérios questionamentos pelas tendências que apresentavam, pois eram construídos em função de fatores vaporizados pela sociedade. Então, fatores que os grupos denominantes apresentavam e que eram considerados como desejáveis, nesse caso, por exemplo, falar bem, resolver problemas com facilidade, apresentar facilidade para compreender e por aí vai. E a abordagem que questionou fundamentalmente a decomposição da totalidade humana em diversos aspectos ou fatores, então a inteligência existiria como algo ou um fator no indivíduo que poderia ser medido ou avaliado. Então, nessa abordagem, os dados obtidos nesses testes não são medidos da inteligência, mas da eficiência intelectual do indivíduo, né? Então, os níveis baixos dos testes não implicam pouca inteligência, pois nessa abordagem o indivíduo é visto na sua globalidade, né? Então, logo, o que deve se analisar é que a criança que tem dificuldade na aprendizagem não deve ser rotulada como pouca inteligência, mas como alguém que vive dificuldades psicológicas. Os testes passaram a ser instrumentos auxiliadores na identificação dessa dificuldade, as quais são concretizadas como sintomas de conflitos. Então, esses testes tornam-se instrumentos para iniciar um trabalho de recuperação e não instrumento para finalizar um trabalho de classificação, né? E o estudo do comportamento intelectual ou cognitivo do indivíduo é feito em função de sua personalidade e do seu contexto social. Então, a inteligência deixa de ser estudada como uma capacidade isolada para ser pensada como uma capacidade que integra a globalidade humana. Então, quando é enfocada uma produção intelectual do homem, esta é analisada nos seus componentes cognitivos, afetivos e sociais, né? Espero ter contribuído
hoje com a questão dessa inteligência. Eu falei um pouquinho rápido, mas é bom que vocês ouçam o vídeo, volta o vídeo, tentar pausar ele um pouquinho mais. É isso aí, gente, ó, muito obrigado, até lá.